Então, sem mais delongas, né, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da acessibilidade. Bom, vamos lá falar sobre o segundo princípio universal do design aí, e esse pra mim, sinceramente, eu acredito que seja um dos mais importantes e o que a gente mais tem que levar em consideração, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem o design sendo aplicado em diversos canais, em diversas plataformas, principalmente em ambientes físicos, né, onde a gente vai ter ali pessoas interagindo com o design que a gente acabou de montar. Então, sem mais delongas, né, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da acessibilidade. No livro ele traz um subtítulo, né, que é bem específico, que ele diz: os objetos e ambientes devem ser projetados para serem utilizados sem modificação pelo maior número de pessoas possível. Ou seja, quando a gente cria um design e a gente precisa alterar ele de qualquer forma que seja para que uma outra pessoa consiga utilizar, talvez a gente não tenha levado em consideração o conceito, né, o princípio da acessibilidade. Então, esse princípio especificamente, ele foi levado mais em consideração, porque ele comenta ali 4 características principais que um design tem que ter para ser acessível, e ele leva em consideração a origem, né, desse princípio. Foi de não sei se foi um livro, uma publicação, mas é lá em 1999, e ela trazia conceitos de acessibilidade para ambientes, para prédios, e ele tratava ali sobre o que a gente chama de facilities, né? E aí a gente acabou implementando isso dentro do design para que, como o próprio subtítulo diz, né, sem que a gente modifique, a maior quantidade de pessoas possível possa utilizar. E aí ele traz esses 4 conceitos, né? Então, resumindo de forma bem simples, a acessibilidade, o princípio de acessibilidade, ele contempla que você precisa criar designs que as pessoas, independente da situação dessa pessoa, ela consiga utilizar sem esforço, né, de forma simples, e que ela consiga utilizar o seu design numa totalidade. E aí, como eu comentei, o livro ele traz 4 características que a gente pode utilizar nos nossos designs que ajudam a você alcançar esse princípio de forma mais efetiva. Então ele vai trazer lá a perceptibilidade, operabilidade, a simplicidade e a condescendência. Então vamos lá separar, né, tópico característica por característica, né, o que isso quer dizer. Quando a gente fala sobre perceptividade, a gente está falando sobre as capacidades sensoriais das pessoas, ou seja, como que elas percebem aquilo que ela está enxergando, ou aquilo que ela está ouvindo, ou aquilo que ela está sentindo naquele contexto atual. Então o nosso design ele vai ter uma textura, ele vai ter algum cheiro, ele vai ser em algum ambiente, a pessoa precisa perceber isso de alguma forma. E como que ele coloca essa perceptibilidade de forma efetiva? Quando você trabalha com uma redundância. Então, quando você está fazendo, por exemplo, um site, né, a gente vai utilizar bastante esse exemplo aqui, mas quando você está fazendo um site, por exemplo, e você precisa falar sobre a característica de um produto ou um serviço, você vai utilizar o texto para descrever, você vai colocar um ícone para poder exemplificar, você pode colocar um botão que a pessoa possa pressionar, ainda falando sobre esse mesmo conceito, e tudo isso vai exemplificar, né, vai querer falar sobre um mesmo tópico, um mesmo item. Então você vai trabalhar de forma redundante para que a pessoa consiga perceber aquilo de forma mais efetiva. Um exemplo prático, que inclusive o livro traz, é quando a gente coloca um texto alternativo numa imagem. Muitas vezes as pessoas elas acabam ignorando isso. Quem é da época do WordPress vai lembrar bastante, quando a gente colocava, por exemplo, uma imagem num artigo, a gente precisava colocar um texto alternativo. Dependendo, vamos colocar uma situação prática, quando a internet da pessoa não estava muito boa, não carregava muito rápido, ou se a pessoa tinha alguma deficiência visual, ela conseguia fazer com que o aplicativo, ou ia aparecer na imagem, na tela para ela, o texto alternativo ao invés da imagem. A imagem não carregava, mas o texto alternativo. Então a gente trabalhava de forma redundante com relação a essa imagem, para a pessoa, independente da situação dela, poder entender o que está acontecendo ali na tela, o que está aparecendo para ela. Vamos falar então sobre a operabilidade. A operabilidade, ela vai fazer com que o usuário consiga utilizar aquilo que você projetou, independente de qualquer capacidade física que a pessoa tenha, né? Então, vamos colocar aí uma coisa que aconteceu muito, talvez eu dê esse exemplo em mais de uma dessas características,
características. Quando eu e minha esposa visitamos a Brasil Game Show, nos 2 últimos anos, a gente via que essa parte da operabilidade deixou um pouco a desejar em alguns stands. A gente tinha stand, por exemplo, onde para você ganhar uma premiação, que é basicamente o que os eventos estão virando, você vai, faz alguma coisa para ganhar uma premiação. E um dos stands era, por exemplo, aquela parede vertical que você precisava escalar. E era notório que, especificamente esse stand, não tinha uma fila tão grande quanto os outros, né? Os outros stands que eram mais fácil para você obter ali a sua recompensa. Por quê? Tinha muita gente que tinha dificuldade de mobilidade, não ia conseguir escalar essa parede, então eles nem tentavam. Então você reduz ali a quantidade de pessoas que podem utilizar a sua ativação no seu stand, e isso faz com que o seu conceito ali, né, o princípio de acessibilidade, ele não seja alcançado nesse sentido, tá? Então, quando a gente traz isso aí para sites, né, landing pages, vamos colocar aí um site de compra, por exemplo, quando a gente reduz, ou até mesmo separa, né, divide ações repetitivas ali para pessoa, para não ser uma coisa tão prolongada para a pessoa, tão cansativa, já é um conceito de operabilidade. Então, quando a gente entra num site e tem as etapas, né, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, muitas vezes a gente não percebe que é um processo longo. A gente entende como etapas, concluí a primeira, beleza, descansei ali meu cérebro, vamos para a segunda. E aí depois para a terceira e assim sucessivamente, até você encerrar o que você precisa fazer. Então, é sempre bom levar em consideração essa questão da operabilidade. A pessoa precisa conseguir operar o seu design, caso seja esse o objetivo. Tá? Aí a gente vai para o conceito da simplicidade, a característica de simplicidade, que o próprio nome já diz, né? Eu acredito que esse não precisa ser explicado tanto, mas quando você... Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, né? Quanto mais simples você disser, mais eloquente você vai ser. Isso vale para absolutamente qualquer coisa. As pessoas, elas precisam entender o que você está mostrando ali para ela. Então, se você simplifica isso, independente de alfabetização, independente de mobilidade, independente de qualquer ponto que possa impedir aquela pessoa de utilizar o seu design, se você simplifica isso e faz com que ela consiga utilizar, o conceito de simplicidade, no princípio, né, da acessibilidade é alcançado, tá? Aí a gente vai pro último, que é a condescendência, que é basicamente quando você diminui a possibilidade da pessoa de errar enquanto ela tá utilizando o seu design. Suponhamos que você tem ali, sei lá, vamos voltar mais uma vez ali pro evento da Brasil Game Show. Tinham painéis onde você tinha que colocar, por exemplo, ativações, que você tinha que colocar o seu nome. Você colocava o seu nome ali na tela para depois fazer alguma coisa. Só que depois que você inseria o seu nome e apertava OK, não tinha como voltar atrás. E a gente via que muitos nomes estavam digitados de forma errada, principalmente porque você digitava o seu nome numa tela, era touchscreen, e aí você não conseguia apagar, né, ou voltar aquela ação. Foi uma vez que você colocou o seu nome, não tinha como desfazer. Isso vai contra esse conceito da condescendência, porque você errou e não conseguiu voltar. Então, uma das dicas, né, que o livro dá para quando você está pensando na condescendência é você incluir ações que são reversíveis, que você minimiza a consequência desse tipo de erro. Então, quando você dá a opção da pessoa de voltar uma ação, mesmo que ela erre, você diminui a consequência de erro ali. Ela chegar no final e perceber que tá errado. Então, são esses 4 pontos aí: a perceptibilidade, operabilidade, simplicidade e condescendência. São essas 4 características que você tem que levar em consideração quando você pensa em acessibilidade. A maioria desses tópicos vai sempre abordar, eu acredito que na época tenha sido uma discussão muito grande, né? Ele vai falar sobre usuários que possam utilizar sentado e em pé. Então, a gente leva muito em consideração as pessoas que são cadeirantes nesse sentido, né? Nessa perspectiva. Uma vez mais, falando sobre a Brasil Game Show, tinham muitos stands que cadeirantes não conseguiam utilizar o painel para digitar o nome, por exemplo, porque ele era muito alto para ele. Ou tinha muitas daquelas maquininhas, né, de você pegar o bichinho, mexe com o joystick, aperta o botão, desce, agarra e pega. Muitos cadeirantes não conseguiam utilizar. Então, para entrar no stand até tinha uma rampa de acesso, beleza, legal, muito bacana. Mas, por exemplo, as mesas onde eles colocavam os computadores eram apenas para pessoas jogar em pé. Eles não tinham a possibilidade de sentar na mesa e jogar. Ou as mesas, mesmo que sentados, eram muito altas para quem era cadeirante, que era um pouquinho mais baixinha. Então a gente tinha esse problema também. Não é uma coisa que você precisa levar em consideração em todos os designs que você fizer, porque alguns você não vai ter essa interação, a pessoa vai só visualizar, mas aí você leva em consideração outras capacidades, né? Então, tem pessoas que têm dificuldades, que são daltônicas, têm dificuldade de enxergar contrastes, por exemplo. Então, você sempre tem que pensar nisso. Quem é o público? Vamos trazer para uma coisa assim, daqui
daqui pra frente, né? O que vocês vão pensar quando vocês forem levar em consideração a acessibilidade? Quem é o público que eu tô buscando? Se o seu público não necessariamente são pessoas cadeirantes, por exemplo, talvez você não leve em consideração essa questão. Se o seu público não são pessoas cegas, por exemplo, ou que tenha a visão reduzida, talvez você não leve em consideração. Mas, quando você leva em consideração a acessibilidade, como o próprio subtítulo já diz, né? A maior quantidade de pessoas possível deve entender ou utilizar o seu design sem que haja nenhum tipo de modificação para essa pessoa. Então levem isso sempre em consideração quando vocês forem fazer os designs de vocês daqui para frente, ou se você estiver trabalhando alguma coisa, para pensar, existe alguma coisa nesse projeto aqui que eu posso fazer que vai deixar mais acessível para as pessoas que já utilizam? Então leva isso sempre em consideração. Perceptividade, operabilidade, simplicidade e condescendência, beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham entendido aí como funciona a acessibilidade, como você utiliza no seu projeto. Um abraço e até a próxima.